Então, bom dia, edição matinal da Cor do Dinheiro do dia 29 de julho do ano da graça de 2021. Olha, como a agenda é muito longa, vou rapidamente lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que quando você fizer compras no site, na saída, escrever Camilo no cupão, tem um desconto de 10%. Depois temos aquelas promoções semanais que a gente divulga aqui e que vamos ter mais uma novidade esta semana. Bem, feito este alerta, quero só dizer àqueles que veem os programas no YouTube que, quando houve pessoas que protestaram a dizer que não estava lá o Think Tank, o Think Tank vai estar disponível a partir de hoje à noite. Bom, então, agora vamos lá então à agenda de hoje, porque há aqui muita coisa para falar. Inclusive, algumas coisas que já vinham de edições anteriores e que eu não cheguei a tocar, mas não está esquecido, ok? Entre os quais a manchete do Público de ontem sobre as 500 vagas que o Governo vai criar para alunos de zonas, isto melhor, de escolas desfavorecidas. Mas sobre isso falaremos ainda esta semana, muito provavelmente amanhã. Em todo o caso, vamos aqui à edição de hoje e vamos começar por onde? Eu ontem dizia que falei aqui ontem, nos últimos 2 dias, de um conflito geracional. E geracional do ponto de vista mental, de projeto, de política, de ideal para o país. Não é? Lembra-se, disse aqui que havia gente muito presa aos anos 70 e quando devíamos estar a olhar para o futuro. Eu não sei se reparou ontem, pelas imagens que vi na televisão, no funeral do Hotel Saraiva de Carvalho, gente a pedir, a dar vivas ao poder popular. Quer dizer, o poder popular é uma utopia, não é? E da última vez que Portugal tentou ensaiar alguma coisa do género, a coisa correu mal, nos anos 70. Bom, mas é ver, também é um bocado ver para aquela média etária de pessoas que esteve lá. Parece que há pessoas que não pararam no tempo. De facto, o cérebro deve ter congelado no tempo. Não perceberam que isto é uma democracia, que a democracia se faz de forma representativa, não perceberam que há uma Constituição da República, votada por todos os partidos, não é? Revista várias vezes já, a primeira das quais em 82, há gente que não parece perceber isto. E que nessa revisão de 82 tirou os militares do poder. Não continuam a não perceber isso. Porreiro, pá. Que se costuma dizer, eu acho que isso só se resolve quando as pessoas morrerem. Sinceramente. Isto é um conflito geracional e de cabeças. Bom, segundo ponto. Vamos olhar para a frente, ok? O Governo diz que, pela boca do Ministro Pedro Cisa Vieira, que vai alargar, melhor, não é vai alargar, de certeza que vai alargar o horário das atividades económicas. Bem, já vai tarde, não é? Como nós já explicámos aqui várias vezes. Há só um pormenor. Hoje há um Conselho de Ministros onde estas questões vão ser abordadas. E como você sabe, os peritos, na terça-feira, no Infarmed, propuseram 4 níveis para este regresso à normalidade. Eu não sei, estou curioso para ver o que é que o Governo vai decidir hoje. Há uma coisa que sei e que é aconselhável em função até daquilo que nós conhecemos do passado recente, que é melhor não fazer tudo de uma vez, não é? Porque a gente, quando se põe a beber uma cervejola daquelas garrafas grandes, daquelas, como é que se diz aquilo? Uma litrosa, não é? A coisa cai mal. Portanto, é melhor ir devagarinho. Em todo o caso, há coisas que não justificam, como nós falámos aqui ontem. Por exemplo, a história dos restaurantes, das restrições, dos supermercados e também das grandes superfícies. Não se justifica de todo face à situação atual. Mas aguardemos pelo Conselho de Ministros hoje. Bom, um assunto muito importante que ficámos a conhecer ontem como resultado dos censos. Primeira grande conclusão. Portugal perdeu mais de 200 mil pessoas face ao censo anterior. Isto não é extraordinário? É. Isto não é motivo de preocupação? É. Porque o país está a definhar. Está a definhar em termos populacionais. Umas regiões mais do que outras, já lá vamos, mas o saldo global, a análise global não é boa. Porquê é que isto nos deve preocupar? Porque este fenómeno está a suceder apesar dos movimentos de imigração para Portugal, não é? Porque, ainda ontem falámos no assunto, nós temos falta de gente para trabalhar em certas áreas que os portugueses já não consideram sequer a hipótese de mexer nelas. Trabalhar no campo, a história das limpezas, uma parte da construção civil e por aí adiante. O que é uma estupidez, como você sabe, não é? Porque as pessoas recebem subsídios e prestações sociais e deviam entregar alguma coisa à sociedade. Já conhece a minha teoria. Bom, mas a questão aqui é muito mais grave do que isto. Porquê? Porque se você for ver estes saldos entre saídas e entradas, você tem uma perda. Ou seja, que
quem está a entrar não compensa aqueles que estão a sair. Ora, isto é um roller coaster que pode não parar. Mas com a crise que vem aí, e aquela que já estamos a sentir, até é possível que isto se agrave. Bom, um pormenor muito curioso, que as estatísticas mostram, que não está agora nos censos, mas nós temos que relacionar, isto é com base de dados relacionados. Você tem aqui um bidão com informação, tem aqui outro com informação, tem outro com informação. Aqui está o censo, ali estão os dados que o INE tem sobre a imigração. Se você fizer um cruzamento de bases de dados relacionais, você percebe que esta saída de pessoas não aconteceu apenas durante o período da Troika. Mantém-se no pós-Troika. Ora, primeira grande pergunta. Bom, para além daquela de haver gente que não gosta de falar sobre isto no período pós-Troika. Mas pronto, isso é as pancadas ideológicas de muita gente. Gente, comentadeiros e por aí adiante. Bem, e alguns jornalistas alinhados também. Agora aqui a questão é esta. Porquê é que as pessoas saem se nós estamos a crescer tão bem? É uma pergunta que fica no ar. Porquê é que as pessoas saem se isto, quando olhamos para o panorama traçado, para o retrato traçado para a classe política, isto é um país fantástico, não é? Do ponto de vista de crescimento, de distribuição de riqueza, Serviço Nacional de Saúde, sistema de pensões, isto é uma maravilha, certo? Errado. Porque senão as pessoas não saíam. Inclusive, estou espantadíssimo a que tanto o enfermeiro que saía durante o período da Troika e continua a sair agora do pós-Troika, mas a malta não diz nada. Está a ver? Está a ver como o problema de Portugal é estrutural. Não tem nada a ver com troicas. Tem a ver com condições de crescimento a médio e longo prazo. Já lá vamos. Agora vamos analisar alguns destes pormenores do censo. Olha, primeiro, é preocupante ver que é a primeira vez nos censos, a primeira vez foi nos anos 60, em que nós temos uma perda de população. Primeiro ponto. Segundo ponto. Como se percebe também, o interior está a desertificar-se. Tanta coisa na boca de políticos, só vamos fazer isto, vamos baixar o IRC, vamos não sei das quantas, vamos baixar portagens. Olha, o interior continua a desertificar-se. Preocupante, região de Barrancos, no Alentejo. Está surpreendido? Não esteja. Entre outras razões, porque uma parte do Alentejo ainda não percebeu que pode ser o futuro para a malta que se quer formar, quer estar sossegada, está farta da confusão de cidades e não sei das quantas, por menor até realçado pela história da pandemia e do teletrabalho. Mas há outra coisa, é que o Alentejo atrasou-se no tempo. Isto é uma leitura político-económica. Ele atrasou-se no tempo. Continua muito agarrado aos amanhãs que cantam, não é? Está a ver? Há uma série de autarquias no Alentejo que continuam com a pancada do socialismo/comunismo. Não perceberam que tem que atrair pessoas. Não perceberam que isto é tudo uma pancada que lhes venderam nos anos 70, não é? Não perceberam ainda que é a economia de mercado que tem que lhes fazer subir o rendimento. Não espante. Bom, segunda conclusão. Nem tudo está mal. O que prova, quando se trabalha, quando se alia a política e a economia, as coisas funcionam. Exemplos disso? Braga, não é? Que cresceu. Bom, eu sei que ontem Rui Moreira veio dizer não, nós também estancámos a saída de gente e o declínio populacional do Porto. Eu acho uma piada estas coisas. Se isto não tivesse sido dito em vésperas de campanha eleitoral, eu percebia. Mas foi de gente, eu depois de me ter rido a bandeiras despregadas, vou dar aqui uma bébia. Pronto, toma lá, estamos em campanha eleitoral, cada um é livre de dizer os parados que quiser. Mas enfim, continuando. Braga reúne uma excelência de polo universitário, a Universidade do Minho, fantástica universidade, não é? Cada vez com mais importância. Reúne empresas, cluster de empresas, e depois reúne políticas sensatas de fixação de pessoas. Ora, querem um conselho? É aqui que têm que seguir. Ok? Se é por exemplos deste, querem outro exemplo? Mafra, aqui ao lado. Não é? Aqui ao lado do Conselho de Lisboa, ainda há pouco tempo, nas Cascais, tive a oportunidade de explicar isto, estavam lá os Isaltino Moraes, Carlos Carreiras, Basílio Horta, da Câmara de Sintra, portanto não era propriamente câmaras PSD, não é? E estava o Hélder Silva de Mafra. E o Hélder Silva explicou que nos últimos anos ganhou mais de 100 mil pessoas no seu Conselho. Alguma razão haverá para isto. Capixa ou não? É bom perceber isto. Ponham os olhos em quem está a fazer um bom trabalho, porque isto do declínio populacional e do declínio económico não tem necessariamente de ser assim. Não é uma fatalidade. Percebem? Bom, isto é para os autárquicos. Bem,
Moral da história. Se calhar, convinha, porque isto não é um problema do PS, da governação PS. Isto não é um problema da governação PSD-CDS. Isto é um problema estrutural de Portugal. O acentuar da deslocação para o litoral. Agora repare neste pormenor. Nós somos um país com uma vocação para trazer pessoas de fora. Não é apenas para trabalhar, investir. Não. Quer viver, descansar. Ponham os olhos na Flórida e no Arizona, nos Estados Unidos. É para onde vai a malta descansar quando já tem outra idade e precisa de bom tempo, e boa vida, e boa comida e bom vinho. Ora, nós temos isso. Se calhar valia a pena os municípios do interior perceberem esta brincadeira e não começarem a fazer campanhas sozinhos para aqui e para ali e pensarem, até as comissões de coordenação não servem para porra nenhuma, não é? É para isto que deviam servir, que é fazer coisas completas, organizadas, coerentes, para irem buscar gente de fora. Porque aquilo, se calhar, é uma das saídas para a desertificação que Portugal tem no interior. Acho eu, mais do que as pancadas, baixa aqui o ERC, baixa ali as portagens, baixa as portagens dos carros elétricos. Bullshit, ok? Bull fucking shit. Bom, último ponto do período de ordem do dia. O Benfica, a venda da SAD e as eleições. O Benfica ontem fez um estranho comunicado sobre uma adenda à subscrição da CMVM. A CMVM obrigou o Benfica a fazer, por causa da história do agora vamos abrir uma investigação interna na SAD para perceber aquelas histórias de que Luís Filipe Vieira é acusado. Bom, isto é desculpa de mau pagador, não é? Porque a SAD e os órgãos da SAD já deviam ter fiscalizado aquilo como deve ser. E agora dá a sensação que, face aos problemas que apareceram e à má fama que isto tudo está a criar e ao problema de Luís Filipe Vieira, vamos lá fazer uma investigação. Meus amigos, se calhar convinha pedirem uma coisa de fora para fazerem aquilo. Mas mais importante do que isso, o que é que andaram a fazer durante aquele tempo todo? Não viram nada. Il mio naso, como se dizem os espanhóis, não me huele bien. Se calhar era bom pensar nisto, deviam ter pensado nisto mais cedo, não é? Porque os zunzuns, as coisas às vezes pouco católicas, deviam ter feito pensar, não é? Já agora, já repararam na figura que estão a fazer? Mais um pormenor muito importante. SAD e eleições. Ontem o Benfica veio reconhecer que virtualmente aquele fulano do americano, o Textor, já é dono de 25% da SAD. Só um pormenor. Eu quero ouvir o que é que os candidatos às eleições têm a dizer sobre isso. Não é depois das eleições. Não, é agora. Porque os sócios têm que votar de acordo com aquilo que são as propostas de cada uma das listas. E era bom que não se esquecessem disso, ok? Faites la liaison. Bom, vamos então ao grande tema do dia. Há quantos meses é que você me ouve aqui falar da preocupante situação política que a gente tem? Há quanto tempo é que você ouve o Think Tank e o mesmo o Dia D analisarem este assunto? No último Think Tank ficou claro, e no anterior, o Presidente da República tem um grave problema entre mãos. Tem a ver com a situação política. E o Presidente da República está em pânico. Ok? Ele aparenta sempre aquele ar de bonomia, muito jovial, muito simpático, muito cordial. Mas Marcelo está profundamente preocupado por trás. Ontem, Marcelo foi à circulatura do quadrado. Eu continuo a chamar aquilo quadratura do círculo, mas enfim. Às vezes tem um bocado de ar de marretas aquilo, mas enfim. Ontem, Marcelo foi lá e despejou o saco. E despejou o saco depois de uma intervenção inicial, onde apontou 3 ou 4 grandes problemas estruturais que Portugal tem, inclusive o problema social que aí vem. Olha, tanto tempo para descobrirem estas coisas. Bem, já lá vamos. Deixem-me de sarcasmo, já lá vamos. Mas Marcelo abriu o saco e despejou na mesa uma série de problemas. Problemas preocupantes. Olha, oposição, parece que não há, não é? Porque, apesar dos disparates todos, apesar da fragilidade em que o Governo está, apesar dos erros brutais que o Governo está a cometer, o certo é que o PS continua em liderança. Portanto, primeiro alerta do Presidente da República. Atenção à oposição. Aliás, deixe-me lá ir aqui às notas que eu tomei dessa intervenção. Mensagem de Marcelo. Se o PSD quer funcionar como uma alternativa, precisa de chamar a atenção para os horizontes de médio e longo prazo e para a crise social. Alô, Rui Rio. Rui Rio vai dizer assim, espera aí, está bem, mas eu sou o gajo que ando aqui a fazer mais tentativas de acordo com o Partido Socialista. O Partido Socialista é que não quer. O drama é esse. E eu acho que ontem
pela primeira vez, pela primeira ou segunda, que eu acho que o Marcelo já disse isto em privado, por informações que eu tenho, o Presidente da República vem dizer, então, mas espera aí, o PSD precisa se diferenciar do Partido Socialista. A sério? Jura? Há quantos anos você ouve aqui na Cor do Dinheiro essa história? Há quantos anos você ouve aqui a crítica sistemática a Rui Rio, ao ponto de alguns seguidores mais incondicionados do Rio me odiarem, pura e simplesmente, não é? A esta questão, não é? Ainda há 2 semanas você ouviu-me dizer que no almoço eu questionei publicamente o Rui Rio sobre isto, não é? E a resposta dele deixou-me, eu ia utilizar um termo muito feio, mas deixou-me siderado, porque mostra que eu acho que ele ainda não percebeu o problema. Aliás, como dizia o Miguel Morgado no dia desta semana, eu suspeito que ele insiste na regionalização porque é a única coisa de jeito que quer deixar ao país, quer dizer, estrutural. Bom, mas não é nada de jeito. Se calhar aquele é o legado que o Rui Rio quer deixar. Eu suspeito que não é o melhor legado. Eu, Camilo Lourenço, mas pode ser que esteja enganado. Bom, mas Marcelo não ficou por aqui. Porque entretanto o Rui Rio, veja só, ontem vem dizer assim, não há déficit nenhum da oposição. Os partidos é que podem ser acutilantes demais. Quem acutilante o PSD? Aonde? Em Marte, só se for aí. Já agora, está a ver porque é que eu acho que o PSD vai para um desastre? É que o Rui Rio não percebe nada do que está a acontecer, está completamente com a visão toldada, e agora nem sequer percebe os avisos que vêm de Marcelo. Bom, mas não ficou por aqui. Porque a uma certa altura, o Presidente da República é questionado, então, mas a oposição, mas o senhor agora vai falando sobre a oposição e a importância da oposição. E Marcelo sai-se com esta. Bom, é bom ter uma área de poder forte em termos de projeto de visão a médio prazo. É importante ter uma oposição que se afirme como alternativa e que vá também ganhando força e capacidade de entrada nos espíritos portugueses. Bom, se isto não é uma crítica ao PSD, eu não sei o que é. E mais, sabe o que é que preocupou mais na intervenção do Presidente da República? É que o Presidente da República, a uma certa altura, diz assim, bom, se a gente não tiver cuidado com isto, onde é que isto está? Deixe-me lá ver. E que ele fala, uma altura em que fala em mitos messiânicos. Não é? Cá está. Ele diz assim, bom, se nós não fizermos nada, se não regenerarmos o sistema político, há quanto tempo é que anda a ouvir isto no think tank? Há anos, não é? Há quanto tempo é que está a ouvir isso no dia D? Desde o nascimento do dia D, em maio, não é? No mês de maio. Há quanto tempo é que anda a ouvir isto na Cor do Dinheiro? Há uma porrada de anos, certo? Bom, o Presidente parece que acordou agora. Mas agora veja aqui. O Presidente diz uma coisa muito importante. Bom, estes vazios que nós estamos a ter no sistema político podem ser ocupados por mitos messiânicos. Isto é ipsis verbis da boca do Presidente da República. Quem é o destinatário desta crítica e quem é que preocupa o Presidente da República? O Chega. E, naturalmente, quer dizer, suponho eu, espero eu, e ele não tenha dito, que também esteja preocupado com a extrema-esquerda. Que não é só falar da direita, é bom que fale da esquerda também. Bom, Marcelo está preocupado com o fenómeno de Chega, porque diz assim, bem, se vocês não preenchem este buraco, deixam buracos para outros. Ora, nós estamos fartos de falar nisso. A iniciativa liberal acontece porque o PSD abandona aquela área. Aliás, foi uma coisa que eu lembrei a Rui Rio. O Chega aparece porque o PSD descurou a parte da direita, nomeadamente o capítulo da segurança, com aquela pancada de estamos todos com um complexo de autoridade, não é? O Saldanha Santos, o falecido Saldanha Santos, dizia-me assim, Camilo, Portugal confunde autoridade com autoritarismo. Eu nunca mais esqueci destas palavras. E eu acho que é esse o problema que a gente deixou. Bem, este alerta de Presidente é muito importante. O Presidente da República ontem fez um serviço ao país. Bom, mas agora, aqueles que me ouvem já há uma série de anos, que sabem que eu critico todos, inclusive o próprio Presidente da República, devem estar lembrados que as críticas que eu já fiz há muito tempo. E depois já o PRR, que não sei quantos, bom, nós precisamos de ajudar mais as empresas, depois alguém fala do Estado e ele diz, bom, mas nós esticamos a administração pública até ao limite. É verdade. Sabe qual é o problema agora? É que desde a Troika, mas da Troika percebia-se que não havia dinheiro, mas com o PS, nós assistimos à degradação de escalões superiores da administração pública que fazem muita falta ao país. Percebe? Ou seja, o Governo já voltou a meter 15 mil funcionários públicos líquidos desde o início da legislatura. Percebe? Nós já estamos próximos de 700 mil funcionários públicos outra vez. No entanto, repare, aquilo que conta na administração pública não tem funcionários públicos à altura. Percebe? Que são os dirigentes, que são os gabinetes de estudo. Isto foi denunciado pelo Presidente da República ontem. Mas é assim. Sr. Presidente da República, o senhor acordou agora? Eu sei que há gente do gabinete de Marcelo que vê isto. E vai de certeza fazer chegar isto. E ainda bem. O senhor acordou agora? O senhor descobriu que o PSD não é alternativa agora? O senhor não foi um dos promotores da saída de Passos Coelho do PSD? Não foi?
Agora está preocupado. O senhor acha que o problema económico vem de agora? É que Marcelo diz-me a certa altura uma coisa preocupante que é verdade. Onde é que já ouviu isto? Pois é, aqui foi um dos sítios. Não foi o único, mas já ouvi. Quer saber o que é que presente isso? É preciso que nós, quer ver, ele diz literalmente que Portugal, veja isto, para resolvermos a crise social, precisamos de crescer não só muito mais do que temos crescido, que é quase nada, mas mais do que crescerão economias que estavam atrás de nós e que ou nos ultrapassaram ou estão a ultrapassar. Jura? Espera aí, há quanto tempo é que a Iniciativa Liberal diz isto? Há quanto tempo é que a gente diz isto na Cor do Dinheiro? Há quanto tempo é que a gente analisa isto no think tank? Há quanto tempo é que os analistas falam neste assunto? Há anos. O Presidente da República acordou em 2021. Bom, não é para isto que eu quero o Presidente da República. Eu votei no Marcelo, não é? Na primeira, na segunda não votei, que eu estava com Covid em casa, não podia sair, mas não votaria de certeza. Eu votei no Marcelo porque eu esperei que ele fosse funcionar como contrapoder. Aliás, ainda no think tank, o Joaquim Aguiar recordou a criação da Constituição da República Portuguesa. E o que é que dizia o Joaquim Aguiar, muito acertadamente? Bom, houve uma altura em que se discutia entre os militares e os partidos como é que se elege o Presidente da República. Vai ser por colégio eleitoral, ou seja, os partidos reúnem-se no Parlamento e votam no Presidente da República, ou vai ser por voto universal, sufrágio universal e direto? Bom, a opção acabou por ser sufrágio universal e direto. Ainda bem, porque senão íamos cometer o erro da Primeira República. Como vocês sabem, o Presidente da República era um banana, porque era votado ou escolhido pelos partidos. Ora, isto evitou-se em 76, ainda bem. Bom, mas parece que Marcelo, que é um grande constitucionalista, não percebeu qual é o papel dele na história. Marcelo, eu vou remeter para a análise de Joaquim Aguiar e de Jorge Marrão. Marcelo cometeu um erro em 2015, percebe? E agora está a pagar por ele. E não sabe como é que vai sair do problema. E começa a falar do assunto agora. Só que, adivinhe, Sr. Presidente, já vai tarde. Percebe? O mal está feito. Não há alternativa. O Governo arrasta-se por ali fora. É disparates sobre disparates. Já estourámos uma pipa de massa desde que aderimos à Comunidade Económica Europeia. E agora vamos estourar outra pipa de massa porque não temos plano nenhum coerente e gente à altura para gastar o dinheiro que vem aqui. Este foi o diagnóstico do Presidente da República, entre linhas. Pois é, temos pena. A gente está a alertar para isto há muito tempo, o Sr. Presidente é que acordou agora. Portanto, problema dele. Bem, meu Deus, 8h23. Caramba, deixa-me lá ver se há aqui alguma coisa rápida que ainda possa dizer, possa analisar. Bom, eu vou deixar Joe Berardo, Ricardo Salgado, temos aqui umas coisas para dizer. Veja a manchete do Correio da Manhã de hoje. Ele alegou demência. Se calhar a demência já vinha do tempo em que ele geria o BES, mas enfim, é outra história. Ou então, sei lá, a Sardenha deve ter algum hospital psiquiátrico para ajudar a resolver os problemas de demência. Não sei, é apenas uma pergunta. Só mais um pormenor que eu vou terminar com uma frase e gostava que você me dissesse quem é que disse isto. Há uma crise social, leia-se aumento da pobreza. Pobreza! Aumento de desigualdades, ou visível, ou latente, ou subjacente, que, a meu ver, é a realidade mais preocupante a médio prazo. Então vamos lá. Pergunta aberta. Teste americano. Catarina Martins. Chicão. Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS. Rui Rio. Jerónimo de Sousa. Francisco Louçã. Marcelo Rebelo de Sousa. O seu Presidente da República e meu. Ouviu bem? Quem disse isto foi o Sr. Presidente da República. Não está preocupado? Eu estou. E sabe porque é que estou preocupado? Porque isto era visível há um ano já e o Sr. Presidente não disse nada. Porque isto é visível há um ano e o PSD, em vez de estar em cima destas coisas, anda com porras de regionalizações. Percebeu porque é que nós não temos oposição? Está aqui. E já agora, é para isto que temos um Presidente da República? Para acordar à tarde? Nope. Ficamos por aqui. Amanhã às 8 da manhã, encontro marcado aqui. Não se esqueça, aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Vou pedir às quase 7 mil pessoas que estão em direto, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Exatamente por isso.
Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.